Teu primeiro combate como policial do BOPE? Assim, o meu primeiro de vulto, eu era muito piruão, né? Não sei como é que fala lá em Floripa. Piruão é freestyle? O que é? Aqui piruão é aquele cara que, porra, ao invés de ficar quieto, tá pedindo pra fazer alguma coisa, né? Tá inventando alguma coisa. Piruando por aí. Então quando eu chego no BOPE, quando eu termino de me formar, a gente foi dividido, a gente foi pra guarda. O Catiano, ele banca a guarda, né? Se não tiver peito liso no batalhão. Então eu fui pra guarda. E a guarda era o seguinte, eu não vou contar aqui como é que é pra pessoa não pegar, mas eu falei assim, cara, eu vou bancar minha hora direto. Vou ficar na guarda direto. De manhã até de noite. De 8 da manhã até 8 da noite. E depois eu não pego mais, então eu ficava 12 horas direto. Quando eu saía, eu ia lá no sargento e falava, ei, sargento, posso ir em combate com você? Aí, mas tu não tá na guarda? Eu falei, não, já tirei minha hora toda. Não vou, a gente ficava de 24 horas, mas eu bancava minha hora direto, full time. Aí ele, beleza, se tu não vai voltar mais pra guarda, não vai atrapalhar a guarda, pode ir com a gente. Então eu ficava piruando. E aí, eu já tinha piruado algumas vezes, já tinha saído algumas vezes, mas nesse dia a gente ia pra Vila Cruzeiro. Tinham matado 2 policiais num bairro aqui no Rio de Janeiro. E a informação que a gente tinha é que os caras estavam na Vila Cruzeiro. A gente fez uma operação lá, morreu um policial nosso, né? Aí, a operação se desdobrou. E eu tava numa dessas, né? Num desses momentos. E aí eu queria trabalhar na Bravo 1, que era os caras que eu queria trabalhar, só que quando eu pedi, o sargento me colocou na Bravo 3, que eu trabalhava só com lenda, né? A Bravo 3 era o Sanches, J. Santos, os caras, Júlio. Então a gente tinha uns caras bem bons, assim, que trabalhavam com a gente. E aí eu fui com eles. E aí eu lembro, eu tenho uma situação que eu vivi agora recentemente com o nascimento do meu filho. Eu não entrei da minha primeira filha, eu entrei no dele e eu vi que os médicos, eles ficam num clima muito tranquilo. E me fez lembrar o Caveirão, no dia que eu tava blindado, né, na verdade. E dentro lá do blindado, eu lembro que os caras estavam conversando, tipo assim, um brincando com o outro. Eu falei, caramba, os caras são tranquilão pra isso. Cara, quando a gente chegou na Vila Cruzeiro, pau quebrando em cima da gente, tiro pegando, a gente parou na rua A, meu irmão, todo tiro do mundo, batendo em cima assim. Aí o Sanches falou assim, entra nessa rua aqui. A gente foi, deu uma volta, voltou, aí voltamos de novo pra rua. Ele falou, ô Júlio, dá uma ré e eu vou descer naquele beco ali. Quando eu descer, você volta pra rua. Aí eu falei, beleza. Daqui a pouco abriu a porta, ele era muito canga do Jota, o Jota faleceu, né? Ele desembarcou e 2 policiais desembarcaram com ele. Eu cheio de vontade de ir, mas recrutão não dava, aí o Júlio voltou pra rua A, onde estava cheio de pedra. E aí ele abre a porta, puxa umas pedras, não, minto. Aí a gente vai pra rua e fica de costas, né? De costas pra rua. Eu bancando, fica de frente, o Caveirão de frente pra rua e eu bancando retaguarda no Caveirão, dentro do blindado. Eu do lado, muito tiro em cima do blindado e muito tiro, quem tava dentro olhando pra frente dando muito tiro e eu não podia olhar pra trás. Daqui a pouco o tiro parou de vir na nossa direção. Parou. Dava, né, pela cuidade, eu falei, caralho, e os caras, caralho, e o pessoal falando dentro do blindado, caralho, os caras, caralho, o que você quer? Começou uma discussão, um falatório dentro do blindado. Eu falei, cara, eu vou olhar. O que tá acontecendo, né? E quando eu olhei, os caras dando um lanço na rua A, na Vila Cruzeiro, de um lado pro outro, correndo embaixo de tiro, eu falei, caralho, os caras são 4 caras. Caralho. De um lado pro outro. E os tiros batendo no... Eu falei, caralho, meu irmão, os caras são foda. Subiram correndo. E aí, quando o foco do tiro mudou, o Júlio desceu do blindado, arrastou as pedras que estavam, puxou a pedra pro lado, passou e a gente começou a subir. Aí, um beco que desce pra Vacaria, os caras atrás do poste. Aí foi o meu primeiro contato, né? Eu comecei a trocar tiro com eles, um tiro pegou na cara mesmo, assim, estourou o vidro, né? Eu tava só na minha seteira assim, o tiro pegou, falei, caralho, se eu não tivesse de blindado, eu tinha morrido, né? E eu trocando com eles, dando muito tiro, e eles ficavam atrás do poste, certinho atrás do poste.
Aí, tipo assim, quando eu tinha que trocar o carregador, era o tempo deles saírem. Isso, os caras já tinham sumido. Eu troquei. Tudo magrelinho, né? Não tem um gordo ali. Pô, e atrás do poste, o poste era no final do beco. O poste era um poste, no final do beco os caras ficavam dando tiro. Aí a gente, quando saiu, quando a gente chegou lá em cima, os 4 num auto guardado, no 360, eu falei, cara, os caras são foda. Era a minha patrulha. Aí eu falei assim, aí eles falaram assim, ó, faz o seguinte, deixa o restante da patrulha aqui, vai o Júlio e o Freitas lá embaixo buscar o restante das patrulhas. Porque ficou umas patrulhas lá ali, na entrada da Vila Cruzeiro, tem um corpo de bombeiro ali perto da Igreja da Penha, onde tem um parque lá, e a gente descia e fazia o traslado, né? Pegava o pessoal de um ponto e trazia eles pra cima. Toda vez que eu passava naquele beco, eu trocava tiro com os caras. Os caras corriam. E eu querendo trabalhar, eu falei aqui que eu queria trabalhar na Bravo 1, eu tava na Bravo 3. Quando a gente trouxe todo mundo lá pra cima, o Sanches virou assim pro 01, falou, a gente estava, entre aspas, né, a gente não estava encurralado, sem o domínio da situação, mas a gente estava todo mundo numa esquina, aqui tinha um DPO, tinha um poste aqui e uma parede aqui, a gente estava tudo dessa parede para trás, os caras saíam da esquina do Pecado, vinham até um pedaço onde tinha uma barricada e ficava moendo na bala, direto, pegava assim na parede, um poste. Aí o Sanches virou pro 01 assim, falou, 01, posso resolver? Aí ele falou assim, vai fazer o quê? Aí ele, eu preciso de 4, posso ir lá? Aí ele, tá, pode ir lá. Ele falou assim, ó, quando eu chamar, desce com blindado. Aí eles trocaram o tiro com os caras, quando os caras recuaram, ele correu e entrou num beco. Eu fiquei fora da patrulha, o blindado tava fazendo outras coisas, eu fiquei do lado de fora e eu vi a Bravo 1, né, que era a patrulha que eu queria trabalhar, e eu vi o Alberto, falei, Alberto, tô sem patrulha, cara. Aí ele, ué, cadê tua patrulha? Eu falei, pô, o Júlio tá dentro do blindado com o Harrison, e o Sanches desceu, ele mais 4, eu tô sozinho, pô, deixa eu patrulhar com vocês aí. Aí ele, beleza, pô, entra aí, vamos fazer a retaguarda aqui comigo. Aí, quando tocou o rádio, que o Sanches chamou, o blindado desceu, a gente foi atrás do blindado. Blindado de escudo, a gente andando atrás do blindado, os caras dando tiro. E a gente dando neles, dando, e o Sanches desbordando. E aí o blindado foi até onde tinha a barricada, da barricada não deu mais para passar, e eu lembro que tá até no livro isso, o Carneiro virou pro Joel e falou assim, aí, vamos dar um lanço, que aí atravessar a esquina do Pecado, né, que é tipo, dar uma descidinha assim e sobe pro outro lado. Aí ele, demorou, vambora, vamos cair pra dentro. Eles correram. Correndo. Cavalo corredor, né, técnica. Aí eles foram e a gente foi junto, né, fazendo a retaguarda. Aí eu lembro quando a gente passou dessa descida e começou a subir a rua que tava em frente, cara, saiu um cara de AK, um pouco mais à frente, na frente deles. E o bom. Só deu. Eles trocaram o tiro assim, muito próximo, sabe? Mas é aquela. Aquele tiro, e eu lembro que eu tava na retaguarda, o poste atrás de mim, eu e o Alberto, e os tiros pegavam. Passava assim. Porque eu costumo falar, né? Quando o tiro passa perto, ele faz. Quando ele passa muito perto, ele faz. Né? Quando faz a diferença do barulho. Quando ele passa perto, alto, né, distante, tu escuta assim. Quando ele passa muito perto, ele faz. Parece um mosquito. Então a gente vai assim, cara, tá por aqui o tiro. E a gente atrás do poste tomando tiro. Eu falei, e aí, de costas, né? Porque o retaguarda não vira. E eu e o Alberto, caralho, meu irmão. E eles trocaram, eles conseguiram rechaçar. Aí a gente ganhou um ponto. Aí eu lembro, como se fosse hoje, a gente recebeu a ordem de fazer um auto guardado na esquina do Pecado, que era um ponto onde eles se concentravam muito. A gente foi para a esquina do Pecado. Aí o sargento, ele nem sabia que eu estava trabalhando com ele. O Roberto Silva, ele foi em todo mundo assim, viu se estava todo mundo bem. Ele, ué, Fred, o que você tá fazendo aí? Aí, qual é a tua patrulha? Eu falei, pô, sargento, eu não tenho patrulha não, sou da guarda, mas eu fui voluntário. Aí ele, sério? Eu falei, sério, pô. Aí ele, então faz o seguinte, veste a camisa, que agora tu vai ser da Bravo 1. Tá com a gente.
Caralho. Aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar com eles, né? E os caras me adotaram. Fiz algumas besteiras algumas vezes, mas aí os caras me adotaram, eu passei a trabalhar. E eu lembro que nesse dia a gente fez, se eu não me engano, 7 ocorrências. Então, E nesse dia vocês conseguiram pegar quem queria pegar? Que tinha matado 2 policiais, você falou, né? A gente pegou ele, mas não lembro se foi nesse dia. Porque teve uma operação nossa que a gente prendeu uns caras dentro do mercado, tinha um mercado lá embaixo, se eu não me engano, Intercontinental. Mas eu não lembro se foi nessa operação. A gente prendeu, era um tal de China, né, que tinha matado o W. Santana. Se eu não me falha a memória, era essa história. E aí, só que eu não lembro se foi nessa ocorrência. Porque nessa ocorrência eu lembro que a gente fez bastante apreensão, mas não lembro se foi nessa. Eu sei que depois nós pegamos ele, dentro desse Intercontinental, só que agora eu não consigo lembrar se foi nesse dia. Não consigo... Eu sei que os caras do... Pô, vocês deviam ir com sangue no olho, né? Cara, vai até hoje, né, cara? Porque, principalmente quando é porque morreu um colega, né? De certa forma, tu não tem como separar, apesar de tu não tem como separar o emocional, né? Tu não pode deixar ele dominar, mas tu tem que dar uma resposta de alguma forma. Felizmente, não acaba, né? Que foi uma das coisas que começou a me cansar, é que parece que não vai acabar nunca, né? Isso, né? O mal parece que ele vai ficando cada vez mais forte, o bem parece que vai ficando cada vez mais fraco. A violência no Rio, tu acha que cara, tem solução? Terrível, né? Eu acho que a violência não tem solução, né? Porque o homem, ele opta por ela. Então, falar que a violência tem solução, agora, talvez ela não precisasse ser tão... Acho que qual é o lugar no mundo que tem é igual ao Rio, cara? Sem guerra. Pô, tu entra numa favela, se tu pegar filmes como 13 Horas, já viu 13 Horas? O Soldado Secreto de Benghazi? Não vi. Porra, vê, é aquilo ali, cara. 10, 15 homens, isso contando pouco, armado de fuzil, AK, onde é que tem? Qual é a cidade no mundo que tem isso? Uma cidade que não esteja em guerra civil, né? Ou dominada pelo tráfico. Cara, só no Rio eu acho que tu vê isso, né? Então, assim, isso também foi me incomodando. Parecia que era um serviço que a gente estava sempre fazendo. Aí tu vai perdendo, perdi grandes amigos, né? Perdi o Jota, que era um ídolo. Lembro do Jota como se fosse hoje. Ele contava uma história. Assim que eu me formei, no dia seguinte da minha formatura... na segunda-feira seguinte da minha formatura, eu lembro que eu sentei no rancho. O rancho é ali onde a gente come, né? Na polícia, eu tô sentado, daqui a pouco vem um magricelinho lá de dentro da cozinha, e ele fala, ele tinha uma voz mais fina, né? Eu tô aqui, mas eu não sou pé de banha não, hein? Eu tô aqui, mas eu já entrei no Adeus, eu e mais 11. Aí ele contava, eu tava não sei quem, quem. A voz dele era tipo, fina, assim, né? Aí eu olhando, né, o que tinha acabado de chegar, eu falei, pô, que maluco, quem é esse maluco? Deve ser a maior história. Aí ele saiu, o 11 chegou do meu turno. Eu falei, quem é esse maluco aí, 11? Aí ele, pô, isso é uma lenda aqui, mano. Só que ele estava operado, né? Aí ele tinha que ficar ali no rancho, trabalhando ali. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? Puxei ponta com ele, ele é um cara sensacional.